Eu tenho 23 anos e ele 25 anos. Primeiramente devo esclarecer que apoio a ASD2 e tenho diversas comorbidades, TEI, TOC, SPD, GAD e MDD, todas diagnosticadas profissionalmente. Ofereço supervisão interdisciplinar e terapia medicamentosa. Estamos namorando há 1 ano e 3 meses. Um relacionamento tranquilo, saudável e fácil, sem muitos problemas. Parecia o relacionamento perfeito, mas estávamos muito distantes. Quase não nos falamos durante a semana, nos vemos nos finais de semana, ele trabalha em horário 6x1 e eu trabalho em casa e tenho horário flexível, e se não nos vemos nos finais de semana, simplesmente não nos vemos uns aos outros. Não fale por algumas semanas. Não há troca de mensagens e são trocadas muito poucas mensagens que não fluem. Eu poderia tentar contar a você 1000 coisas que passam pela minha cabeça. Tudo o que ele vai dizer é, vixe, ok, igual haha, e isso me faz sentir muito mal porque quero falar com ele. Não posso atender ligações ou videochamadas por motivos emocionais, então descartei essa opção. Essa distância faz você se sentir como se estivesse prestes a conhecer um colega que não conhece. No início pensei que fosse apenas uma fase, mas pensei que a culpa poderia ser minha, principalmente porque tenho graves deficiências sociais e dificuldade de comunicação. Eu tentei e não funcionou até que percebi que não era o caso. A segunda e última vez que ele voltou para casa foi no seu aniversário de 25 anos. Demorei 1 mês para renovar todas as minhas assinaturas de ferramentas de trabalho, então não tinha dinheiro para fazer nada especial ou comprar presentes, então comecei algo assim que recebi o pagamento. Tudo começou com ele jogando um jogo muito chato de chute na bunda e eu odiei. Já falei várias vezes para ele parar, mas ele continua fazendo isso porque gosta que eu fique com raiva. Eu disse para ele parar novamente, pois ele começou a me desregular como se eu estivesse a um passo de um colapso agressivo e ele não parou e começou a me bater e a bater impulsivamente no peito. Quando percebi o que tinha feito, meu mundo desmoronou. Eu me senti a pior pessoa do mundo e pedi desculpas 1 milhão de vezes e disse que ele entendia e estava bem, mas ele começou a chorar e eu comecei a chorar porque estava completamente chocado com o que tinha acontecido. Sei que esta reação se deve a toda a minha situação, mas ainda não é aceitável. Agora você tem que aprender a controlar isso, mas é muito, muito, muito difícil. Nem sempre funciona e também não funcionou desta vez. Ele voltou para casa tarde da noite e, como seu dia de folga era domingo, veio me ver novamente neste fim de semana. Comprei na sexta, então quando ele veio no sábado pedi para ele tomar banho e se preparar para irmos ao shopping. Porque eu queria fazer algo especial. Caminhamos e a blusa que ela usava tinha buracos e manchas, então comprei uma blusa nova para ela, levei-a para pegar seu sorvete favorito e depois a levei para outro lanche. Tudo parecia perfeito, mas quando olhei para aquilo não conseguia parar de pensar no que tinha feito e senti meu coração ficar pesado. Dormimos normalmente, mas no domingo cheguei ao meu limite. A sensação de trancá-lo numa jaula cruel comigo foi devastadora. Enquanto ele assistia calmamente ao vídeo da corrida de carrinhos de brinquedo, comecei a chorar incontrolavelmente porque achava que ele era apenas uma pessoa difícil e não merecia. Ele perguntou o que aconteceu e eu disse a ele que não poderia mais ter um relacionamento. Acabei dizendo a ele que por causa da minha situação, sempre senti que iria machucá-lo ou machucá-lo acidentalmente. Querer disse que ele merecia ser feliz com uma pessoa que não precisasse de tanto suporte para tanta coisa, com uma pessoa que não teria crises agressivas, que não teria crises sensoriais, que não precisasse de cuidado e supervisão o tempo todo, e ele disse que eu estava magoando ele, que eu estava tentando o afastar porque precisava sabotar alguma coisa para me sentir mal, como eu pensava que merecia me sentir. E pode até ser verdade. Ele decidiu ir embora de casa quando disse que eu precisava de um tempo sozinha para me colocar nos eixos, e foi sem olhar para trás. Sabia que me arrependeria no instante que ele saísse pelo portão, mas não consigo deixar de pensar que essa era a única coisa que eu poderia fazer para garantir que nunca mais seria capaz de machucá-lo.
Eu sei que um soco é uma medida muito exagerada e descabida para lidar com uma situação, e sei que ele me ama de verdade, mas quando penso nas circunstâncias em que eu estou, e no fato de que o meu tratamento tem sido muito conturbado, a única coisa que me vem em mente é que seria egoísmo meu mantê-lo numa relação sem que eu esteja bem o suficiente para sustentar o relacionamento. Sou tolo por terminar com essa pessoa porque tenho medo de continuar a machucá-la. Aitor TH, 24, é meu melhor amigo. Nos conhecemos desde o ensino médio, temos gostos parecidos e há anos frequentamos a casa dele com outros amigos. Ele tem uma história de amor não resolvida e infeliz com Ellen na escola, Tommen, 23 anos. Aitor foi a zona de amizade de Ellen por muito tempo, mas eles se separaram depois de alguns anos e não sei porquê. Há pouco tempo eu, Tommen, 23 anos, comecei a namorar a Helena e começamos a conversar no Instagram quase 6 anos depois de formados. Eu também tive uma queda na escola, mas ficamos muito tempo sem nos falar. Eu sabia da velha história entre eles, mas Heitor não contou mais nada. No final do mês passado, Aitor fez uma festa de aniversário na fazenda de sua família e nos convidou, eu e Ellen, junto com outros estudantes do ensino médio. Como eu disse antes, estamos namorando essa pessoa há muito tempo, cerca de 3 meses. Na festa, Heitor fica bêbado e insiste em Ellen. Eu não ia fazer nada sobre isso. No final não tivemos nada sério, mas ele foi falar comigo sobre isso e disse que não gostou. Fui conversar com Aitor sobre isso e ele foi muito agressivo e percebeu que eu ficaria com ele. Ele sacou uma arma, era uma arma de airsoft, mas eu não sabia até então e por alguns segundos pensei que ele fosse atirar em mim. Ele ameaça se matar com uma arma, o que é meio estranho. Ellen e eu não pudemos sair da festa imediatamente, porque era longe, então tivemos que esperar até o dia seguinte. Hater e eu terminamos depois disso. Sou estúpido por ficar com Ellen e ir à festa de aniversário dela com ela? Eu sou o tolo nesta história? Para contextualizar, em 2018 eu, 10 anos, hoje 15 anos, tinha um amigo próximo, vamos chamá-lo de Henrique, também 10 anos, hoje 15 anos. Eu e ele brincamos juntos na escola, trabalhamos em casa o tempo todo, sempre vamos na casa um do outro e gostamos sempre das mesmas coisas, FNAF, Undertale, Steven Universe, etc. E ele é uma das poucas pessoas que posso realmente chamar de amigo. Ele está sempre presente quando preciso dele, nos momentos bons e ruins. Passei por momentos muito difíceis em 2018-2019. Minha mãe me deixou aqui no Brasil para morar com meu padrasto em outro país, e meu pai, que mora comigo, está tentando sobreviver depois que sua empresa quase faliu devido ao divórcio da minha mãe. E tudo isso me deixou amargurado, sempre zangado com tudo, destrutivo, etc. Temperamentos que um amigo não deveria ter. Enquanto Henrique era um amor de pessoa, puro de coração, demonstrava sentimentos, empático, simplesmente tudo que eu aspiro ser hoje em dia, e infelizmente ele sofria muito bullying por essas características. E na época eu gostava de um dos meninos que zoavam ele, até hoje eu não sei o porquê, e em 2019 começamos a ter um namorico. Para resumir, eu fui na onda desse menino e comecei a me afastar do Henrique. Lá pro final de 2019 a gente ficou de recuperação, e durante as férias fomos fazer uma prova na escola, e lá foi a última vez que eu falei com ele até 2022. Nós fomos da mesma escola em 2020 e 2021, mas por causa da pandemia e do EAD a gente nem se via. Quando voltei a ir presencial em 2022, troquei de escola. E lá pro final do ano tive que buscar meu histórico escolar nessa antiga escola, que o Henrique ainda estudava, no período da tarde. Cheguei lá com a minha madrasta depois do horário de entrada das turmas da tarde, mas de algum jeito, eu consegui encontrar com ele chegando atrasado. A gente se olhou e foi isso, mas quando cheguei em casa nós conversamos pela DM, falamos de como estava a vida,
e eu pedi desculpa pelo que eu fiz, até porque me arrependo amargamente dessa época da minha vida e não tem um dia que eu sinta falta da amizade dele. E ele me disse que me perdoava, e a conversa seguiu. Mas depois desse dia a gente não se falou mais, até tentamos marcar um dia de sair pro shopping da minha cidade, mas não aconteceu. E já faz algum tempo que venho pensando muito na possibilidade de falar com ele novamente. Sei que ele mudou muito e talvez conversar com ele agora possa arruinar minhas boas lembranças dele ou vice-versa. Pensei nele também. Ele vai se sentir desconfortável por causa da bagunça que fiz antes? Ainda nos seguimos no Instagram e temos um clima amigável, mas não sei se essa é uma boa forma de lidar com isso. Eu sei que você quer seu namorado de volta mais do que tudo, mas entendo que isso pode ser ruim. É ele e ele precisa de ajuda. Opinião: sou estúpido por querer falar com aquela pessoa de novo? Posso tentar? Eu sou babaca por querer que meu namorado me proteja e não me leve à garagem e em qualquer situação cotidiana em que eu tenha contato com pessoas que não gostam de mim e que eu não me sinto bem? Meu namorado, 30 anos, que não tem família, somente 3 irmãos mais novos, passou uma década em um relacionamento tóxico com alguém que possui bens e uma estrutura familiar também problemática, incluindo a mãe, vítima de violência doméstica e constantes traições do cônjuge. A presença da família da ex, que o acolheu durante esses anos, deu moradia e amor, ainda persiste, mesmo após a traição que levou à separação deles. Incluindo com a ex, que está solteira, e já fez algumas coisinhas contra nós, tipo ligar às 23 horas na mesma semana que descobriu que ele estava namorando para saber como ele está e se estava namorando, num sábado à noite, vir na frente da nossa casa na hora do almoço sem avisar, para falar coisas sem noção. Ele mantém um contato considerado familiar com essas pessoas, deixa os irmãos adolescentes dele lá, únicos que sobraram da sua família, e com o irmão adolescente dela que ele traz para dormir em nossa casa, um loft de um quarto e olhar toda a minha intimidade. Ele faz com que saiamos do nosso quarto com ar-condicionado para dormirmos na sala no calor, para que o irmão dela durma no nosso lugar com os irmãos dele no nosso quarto. Eu acho isso absurdo ter que manejar meu colchão de casal pesado para a sala. Lidar com a presença da família da ex do meu namorado tem sido desafiador, estão sempre criando picuinhas. Apesar de nunca terem me conhecido, só o irmão adolescente dela, essas pessoas já expressam aversão sem motivo aparente, tornando complicado manter a harmonia no relacionamento, principalmente quando meu namorado me faz, por exemplo, entrar na garagem da casa deles e ficar no carro esperando ele pegar ou levar os irmãos adolescentes dele. Eu não quero ver a ex dele passar, nem ninguém, me faz mal. Ele tem a chave da casa da ex até hoje. Minhas tentativas de interferir têm gerado desconforto, criando uma atmosfera difícil de enfrentar, pois apesar de querer formar sua própria família comigo, ele não abre mão da sua família antiga, a qual não tenho acesso. A última picuinha que tentaram arrumar foi através do irmão adolescente da ex dele, chegou em casa falando que não trato ele bem, que eu não falo com ele. O que é mentira. Outro dia até comprei chocolate para ele, tentando uma aproximação. Meu namorado disse que foi em minha defesa, porque há muito tempo eu já havia perguntado se o irmão dela era muito tímido a ponto de não me responder. Mesmo assim, meu namorado insiste em permanecer com os profundos laços. Eu o digo que não consigo lidar com rivalidades femininas, eu não sou disso. Ele me fala que rivalidade feminina eu vou encontrar em qualquer lugar, em todos os lugares. Isso é uma red flag? Observação: tenho 31 anos e não me importo que ele tenha cordialidade com família da ex, eu sou cordial com famílias de ex que também me acolheram e foram amorosos comigo, mas sem a mesma intimidade de antes. Para mim, limites são importantes, uma vez que não apoiam meu relacionamento e já mostraram de todas as formas querer prejudicá-lo. Infelizmente ele só faz dizer que não sou compreensivo o bastante.